Que a matemática é vista como algo entediante e até inútil para muitas pessoas, isso não é novidade. Qual professor de matemática nunca escutou a frase: onde eu vou utilizar isso na minha vida? Porém, para Julia Jacob, a beleza da matemática está na sua inutilidade. E através do seu canal Matemaníaca, que já possui mais de 80 mil seguidores no YouTube, tenta mostrar o quanto a matemática pode ser algo divertido e apaixonante. Júlia é formada em licenciatura em matemática pela USP e é a segunda entrevistada da série Atena. Primeiramente, Júlia, gostaria de agradecer a sua presença no podcast Papo de Exatas. E para começar, gostaria que você falasse um pouco sobre o início do seu trabalho como divulgadora científica e de onde surgiu o nome Matemaníaca. Show, então vamos lá. A Juju fez licenciatura em matemática lá na Universidade de São Paulo. E esse curso, a licenciatura em si, né, ele tem várias horas de estágio, horas complementares. E conforme eu fui avançando no curso, né, eu fui tendo muito essa noção de que no ambiente em que a gente está, né, na bolha que a gente vive, as pessoas lidam com matemática de uma maneira muito comum, muito corriqueira, né? É um assunto comum entre todos nós, dentro da sala de aula, ali dentro da universidade. Mas quando a gente pisa para fora, essa matemática vira um grande bicho-papão para muitas das pessoas, às vezes para os professores, para a coordenação e para os próprios alunos. Então, quando eu comecei a fazer quando eu comecei a ir até as escolas, eu senti a necessidade de falar mais de matemática, né? Eu lembrava muito de quando eu estava na escola e os meus amigos, às vezes eu falava uma frase, eles, nossa, então a grande ficha agora caiu, assim, agora tudo faz sentido, por que o professor não falou desse jeito? Eu falei, poxa, se eu vejo a matemática de um jeito tão legal, tão atraente, tão interessante, por que eu não posso tentar, né, expressar isso para mais pessoas, a fim de ajudar outras pessoas a também serem cativadas por esse rolê que eu gosto tanto? E quem sabe até ajudar esse professor que eu estou vendo dentro da sala de aula, né, que está desesperado com aquele tanto de gente ali. Então, a Matemaníaca vem muito dessa vontade de deixar o mundo mais matemático, de fazer com que as pessoas realmente tenham um encontro positivo com a matemática. Eu sempre falava desde o início, assim, de que eu queria criar um espaço em que eu pudesse fazer com que as pessoas tivessem um outro olhar. Então, mesmo que eu falasse, por exemplo, de Teorema de Pitágoras, eu não ia fazer o que os outros 1 trilhão de vídeos no YouTube estava fazendo, que era dar uma aula e resolver exercício. Eu gostaria muito mais de dar uma intuição de como se demonstra esse teorema, falar da sua origem, enfim, desmistificar o raciocínio por trás daquela fórmula, o porquê a torna tão importante. Então a ideia sempre foi, eu falava no início até que era uma aula diferente, porque eu era tão iniciante nesse rolê todo, que eu não fazia ideia de que o que eu estava fazendo era divulgação científica. Então começou muito com essa vontade continua até hoje, mas ela vai se amadurecendo ao longo do tempo, né? Então no início eu falava que eu dava essas aulas diferentes, teve um momento ali depois de aproximadamente 1 ano que eu consegui dar uma virada no conteúdo e de fato me desprender de uma lousa, me desprender, né, do formato que a gente via matemática no YouTube e fazer tudo aquilo virar muito mais um bate-papo. Então, a Matemaníaca nasce desse lugar, ela continua com esses objetivos, mas hoje de uma maneira completamente diferente, né? Conforme eu fui me aprofundando na matemática também, é um espaço que eu continuo transmitindo aquilo que eu achei de tão incrível, a fim de fazer outras pessoas também maravilhar-se com essa disciplina. E o nome é Matemaníaca, eu não sei muito bem direito dizer de onde veio. Eu queria alguma coisa marcante que falasse sobre matemática, mas também que dissesse que era uma mulher falando de matemática. Então eu não queria deixar nada muito abrangente assim sobre a disciplina, eu queria que fosse algo que remetesse a mim e a matemática ao mesmo tempo. Então daí veio o nome. E, bom, sou Julia Jacob agora, a matemaníaca, né? Tenho amigos que brincam que até é meu sobrenome agora. E bom, né? Pelo menos já é muito mais conhecida pelo nome que você divulga do que
outras coisas. Apesar de divulgar uma disciplina que é muitas vezes odiada por grande parte dos jovens, o seu trabalho no canal no YouTube, com o canal de fato A Matemaníaca, reúne mais de 80 mil inscritos e é muito bem recebido por esse público, o que acaba influenciando muitos adolescentes a seguir carreira na área de ciências exatas. Você acha que seu trabalho acaba ajudando a derrubar esse mito de que matemática não é uma coisa chata? Olha, como eu disse, né, foi bem desde o início, essa sempre foi a vontade. E eu acho que isso acaba sendo confirmado com os comentários, né? O que os outros canais de matemática que se propõem a fazerem cursos, né, completos, tanto de ensino médio, ensino fundamental, até mesmo a nível de graduação, os comentários que esses canais costumam receber são comentários voltados a obrigado, eu passei num concurso, eu passei num vestibular, eu fui aprovado numa prova por conta das suas videoaulas. Mas é muito diferente como o público se porta dentro do meu canal e como eles respondem aos meus vídeos também, porque é uma enxurrada de comentários de você me fez ter uma visão diferente acerca da matemática. Eu fiz as fases da matemática por conta dos seus vídeos. Então, esses são os tipos de comentário que recebo. Então, acho que é só uma confirmação de que, mesmo que um por dia, a gente esteja conseguindo deixar o mundo um pouquinho mais matemático. E outro movimento que eu vejo muito forte também, que a maior parte das pessoas que me assistem, né, que consomem meu conteúdo, tanto no YouTube como no Instagram, no Twitter, são majoritariamente pessoas que se concentram de 18 a 35 anos. E muitas das vezes essa é uma pessoa que ou está ingressando na universidade agora, ou está repensando na escolha da universidade, ou estão entrando num processo de pós-graduação, mestrado. E independente de qual fase essa pessoa está, ela costuma dizer que ela começou a considerar a fazer algo de matemática, né? Então, fazer um bacharelado, fazer uma licenciatura, ir para o mestrado na área de exatas, depois que começou a consumir os meus vídeos. Então, era muito comum, eu comecei o canal há 5 anos atrás, eu ainda estava na graduação, e era muito comum a recepção dos bichos, assim, lá no IMUSP, vinha um tanto de gente falar, eu tô aqui fazendo matemática por sua culpa, eu vim fazer estatística porque eu assisti os seus vídeos e isso me motivou a vir fazer uma carreira que não fosse engenharia. Então, além de um papel importante de fazer com que várias pessoas passem a gostar de matemática, os meus vídeos também atingem pessoas que não estavam sendo encorajadas a fazer matemática e elas, depois de consumir meu conteúdo, elas têm coragem de falar, não, é isso mesmo, não tem nada a ver eu fazer engenharia, eu vou seguir aqui na carreira acadêmica. Então, acho que cumpre o papel, assim, enquanto eu estiver impactando essa uma pessoa, eu vou continuar produzindo os conteúdos que eu venho produzindo lá. Tá bom, já. Você é natural de São Paulo, porém no início do ano você se mudou para o Rio de Janeiro, onde você também começou a fazer cursos no IMPA. Gostaria que você falasse um pouco sobre a adaptação ao Rio e sobre a experiência de fazer cursos e ter a rotina dentro de um local como o IMPA. Eu acho que falar sobre o IMPA é primeiro falar sobre a minha trajetória dentro da matemática, né? Que acho que o pessoal tem muita curiosidade, ou pelo menos eu recebo muita solicitação para falar sobre isso, que eu vim da licenciatura, tudo que eu fiz durante a graduação foi... eu entrei, na verdade, anterior a isso, eu entrei na graduação pensando em ser professora, fiz a graduação pensando em ser professora e me formei e atuo como professora hoje. E tudo que eu fiz durante a minha graduação foi voltado para a educação matemática. Então, eu fiz CIBID, eu fiz iniciação científica, voltada em avaliação, eu fiz o meu TCC voltado para currículos matemáticos. Então, tudo que eu atuei dentro da faculdade foi voltado para a educação matemática. Mas, de uma forma ou de outra, eu ainda senti um desconforto. E foi um período, assim, foi muito importante eu não ter saído da graduação e entrado diretamente no mestrado, né? Mesmo que eu houvesse toda essa vontade, porque eu consegui realmente repensar onde eu gostaria de estar atuando dentro da academia. Então, logo que eu me formei,
aconteceu o ICM, que é o evento, o maior congresso de matemática, que reúne os matemáticos do mundo inteiro, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de cobrir, né, já com a Matemaníaca. Então tem uma porção de vídeos, são acho que 8 no total, lá no canal, que entrevista medalhistas Fields, que fala sobre as palestras, a rotina do evento, entrevisto vários matemáticos e matemáticas. Então, esse foi um momento muito importante que me fez reacender uma chama, assim. Eu estava muito insegura em seguir a carreira acadêmica em educação matemática e eu havia muito um desconforto, assim, de como é que eu gosto tanto de dar aula, como é que eu passei esses 6 anos na universidade pensando em dar aula e agora eu não quero seguir a carreira acadêmica em educação matemática. Então isso gerava muito desconforto, mas quando eu fui para o ICM, super reacendeu uma chama da matemática e eu falei, beleza, talvez tá tudo bem eu continuar sendo professora, atuando como professora, estudando, lendo, né, indo até nesses eventos de educação matemática, mas não pesquisar nessa área, né? Tá tudo bem eu amar isso e não querer seguir alimentando a academia com isso. Eu posso ter uma outra posição nesse lance todo. E foi o ICM que me reacendeu essa chama e que me fez visualizar que eu gostaria muito de voltar a estudar matemática. Então, 2018 já foi um ano em que eu já estava formada, né? 2019 foi um ano que eu me preparei para voltar a estudar, no caso, porque eu já estava morando sozinha, né? Estava atuando como professora, a Matemaníaca já estava virando uma empresa, então tinham várias coisas que eu tinha que me organizar para conseguir voltar a estar na sala de aula, mas agora como aluna. E 2019 foi um ano muito de colocar essas coisas no lugar. E eu falei, eu vou fazer o verão no IMPA como um teste, né? Se for tudo aquilo que eu estava imaginando, que eu estava com aquela vontade toda, a Juju segue estudando. Aí eu venho para o Rio de Janeiro, então, em janeiro de 2020, para poder fazer o curso de verão. Fiz o curso de análise na reta. Foi aquele baque, né? Eu estava 2 anos sem estudar. Lógico que não deixei de estudar matemática, mas não em um ambiente formal, muito menos num lugar como o IMPA, que tem a excelência que tem e tem a demanda, né? A demanda que ele pede da gente em nível matemático. Foi uma loucura o verão, uma loucura muito gostosa. Por mais que estava super nervosa e que coloquei isso como um lugar muito importante para continuar estudando, né? Seguindo estudando, eu estava muito feliz em estar de volta. E a adaptação com o Rio, o que eu posso dizer é assim, calor, né, bicho? São Paulo não é um lugar tão fresco assim no verão, mas o Rio de Janeiro tem um calor muito diferente. Mas em contrapartida, assim, é muito agradável o lugar que o IMPA tá, no Rio de Janeiro, então é um lugar lindo, é muito gostoso o ambiente do IMPA. Eu me senti muito acolhida no verão, pelas pessoas, pelos professores, pelos amigos que eu fiz. E eu sinto falta de algumas coisas de São Paulo, não vou negar. Eu sinto falta, por exemplo, da organização do trânsito. Não que São Paulo não tenha trânsito, né? Mas o ônibus ter a faixa do ônibus e a bicicleta ter a faixa da bicicleta. Ai, eu sinto tanta falta disso. Dirigir no Rio e eu ter medo de vir um ciclista na contramão, sabe? É insano. E eu sinto muita falta da pizza de São Paulo também. Mas não posso negar que a umidade, né, a qualidade do ar do Rio de Janeiro é diferente. O sol toca o Rio de Janeiro de uma maneira diferente, é muito poético, né? Quando você olha pela janela, é lindo, é sempre lindo. Então, torna tudo muito mais agradável. E aí, como eu já estava como eu senti o verão muito legal, né, mesmo sendo um super desafio, e eu já tinha organizado toda a minha vida para vir para cá, independente da resposta do mestrado, eu me mudei para poder continuar seguindo, fazendo as matérias do mestrado. Veio, né, coronavírus, pandemia, quarentena, tudo. O outro grande desafio estudar, né, voltar a estudar tão recente assim, não ter formado um grupo, né, uma unidade com o pessoal da turma, foi um outro grande desafio, mas de qualquer maneira tem sido muito prazeroso. Eu acho que todo o objetivo de voltar a estudar matemática,
a ter muito prazer toda vez que você termina de ler uma demonstração e falar, caraca, isso aqui é muito bonito. Tá super valendo a pena. Fico feliz que você esteja tão feliz de estar no Rio de Janeiro. Esse é um desejo da metade da população brasileira é morar no Rio. Júlia, conta pra gente qual sua visão em relação ao seu trabalho no incentivo a mulheres que querem seguir a carreira científica. A gente sabe que existem alguns prêmios, né, voltados para a área de mulheres, existe inclusive o Encontro de Mulheres na Matemática, algumas faculdades já criaram bolsas específicas, né, para mulheres, para ajudar as mulheres a se desenvolverem mais nessa questão de desenvolvimento científico, principalmente na área de exatas. Eu queria que você pudesse contar para a gente como você acha que o seu trabalho tem incentivado as mulheres a procurar carreiras científicas e como você enxerga essa questão de gênero dentro do meio da divulgação científica. Vamos lá. No início, a Matemaníaca não falava sobre isso, né? Eu sabia que era uma coisa importante eu ser uma mulher falando de matemática na internet, né? Principalmente jovem, cabelo colorido. Eu sabia que isso já era uma questão muito importante de existir, principalmente para, independente de quem, olhar e falar, beleza, tem de tudo, né? Tá tudo bem ser mulher, ser jovem, ter cabelo colorido e fazer matemática. Mas eu tinha muito receio no início de falar sobre o assunto gênero na ciência, de maneira geral, porque a gente sabe que a internet é um ambiente cruel, né? As pessoas aproveitam de um anonimato que talvez não ter a sua foto, não ter o seu nome traz, as pessoas acabam fazendo comentários extremamente hostis, então não é um terreno muito, muito confortável. E quando eu estava começando, tudo que eu menos precisava era me expor e fazer com que uma coisa que estava sendo tão legal fosse, sei lá, destruída dentro de mim, antes mesmo de eu me sentir fortalecida para conseguir continuar, sabe? Então, eu fiquei quase 2 anos no meu canal não falando sobre isso, apenas sendo uma mulher na matemática, mas não abordando esse tema diretamente. E aí vieram outras meninas, Vivi e Camila, do canal Peixe Babel, me convidaram para poder falar sobre o tema. Foi muito importante porque elas falaram, Ju, nós somos tão poucas, né? E menos ainda falando de matemática, ciência da computação na internet, então vamos fazer um vídeo sobre isso juntas. E quando elas fizeram o convite, foi lá que caiu a grande ficha de que de fato eu estava fugindo desse assunto. E também foi nesse momento que eu me senti fortalecida para falar do lado delas, eu acho que vai ser muito legal. E foi ali que eu comecei, fiz o primeiro vídeo e, para minha surpresa, o meu público recebeu o vídeo muito bem. É um público que no canal são quase 70% de homens me assistindo e depois desse vídeo também me atentei muito para esse olhar de como é que eu consigo fazer com que outras meninas cheguem até o meu conteúdo, né? Então, acho que depois desses 2 anos eu comecei a muito mais olhar para esse assunto com mais carinho e querendo realmente fazer uma mudança dentro dele. Bom, algumas coisas já aconteceram, por exemplo, o movimento entre nós, divulgadoras científicas, fazermos o que a gente chamou de Apresente a uma Mina. Foi um vídeo convidando que nosso público, independente de quem fosse, apresentasse aquele vídeo a uma mulher. Que às vezes nem elas pensam que elas podem pesquisar isso no YouTube, né? Fica tão distante que elas nem pesquisam, esse conteúdo nem chega até elas. Então foi muito importante esse movimento, mudou drasticamente as minhas estatísticas para o outro mês, assim, a gente já estava com 60% a 40%, né? 60% da minha comunidade que estava visualizando meus vídeos eram de homens, então foi um crescimento bem interessante aí das meninas chegando. Mas uma coisa muito importante é que depois que eu comecei a abordar esse assunto com mais afinco no canal, eu recebi comentários muito legais. As meninas começaram a ficar mais próximas de mim. Então, mesmo que elas não sejam a maioria, elas são as que mais comentam, elas são as que mais me mandam mensagem.
eu comecei a receber comentários de pais, por exemplo, no vídeo mais recente, um pai comentou: muito obrigado por esse vídeo, a minha filha passou em matemática na Unicamp, ela está passando por uma situação bem delicada em questão a gênero por lá, e eu estou enviando esse vídeo para ela como um abraço. Então, saber que mesmo que não só as meninas, mas eu também estou conseguindo fazer com que os 65% de homens que me seguem também são expostos a essa discussão, eu acho que isso é muito relevante. E me dá muita alegria, assim, né? Porque às vezes tudo que a gente quer é sentir que a gente não tá doida, né? Que aquilo que a gente está vendo não é só a gente que está vendo. Então, ter esse reconhecimento, essa aproximação em outra pessoa na internet faz com que a gente se sinta menos sozinha. E eu acho que, né, nesse caso específico, o único jeito de mudar o que a gente tem hoje é se unindo. Eu fico muito feliz em saber que a gente consegue cada vez mais ficar juntinhas para poder fazer algo em relação a isso. Muito obrigado, Júlio. Dando continuidade, a gente vê que nesse período de pandemia, a ciência em geral ela está sendo colocada em xeque, com muitas pessoas desdenhando da ciência em si, inclusive. Como você vê essa perda de respaldo da ciência e quais os cuidados que o divulgador científico deve tomar para não alimentar mais ainda esse sentimento? Tá. Eu acho que essa onda de ser super legal não acreditar em ciência, ela vem um pouco antes até da pandemia, né? Quando a gente tem uma pauta muito grande de terraplanismo, de antivacina, de astrologia, até mesmo dentro do próprio YouTube, e muito conteúdo sendo criado em cima disso, né? Eu tenho uma opinião, às vezes eu tenho essa opinião bem dividida, né? Eu fico muito em cima do muro, assim, nessa situação. Eu acho que a gente não pode negar de que esses movimentos acontecem e de que a gente tem uma população inteira para educar, né? Mas por outro sentido, assim, falar sobre isso é contar para um tanto de gente que isso existe e dá margem para ter novos adeptos a uma vertente não científica. Então, é muito delicado. E eu acho que hoje eu prezo muito por uma comunicação que não exclua ver que esse problema existe, que a gente tem um elefante branco no meio da sala, mas eu acredito que a gente não precisa atacar diretamente esse assunto. Eu acho que eu sou mais da divulgação que vai informar, né, sobre os assuntos que, por exemplo, vamos colocar em pauta aqui o terraplanismo, no caso, né? Não preciso falar o que é o terraplanismo, mas se eu for fazer um vídeo sobre o formato da Terra, sobre por que é assim, demonstrações, como que a gente mostra que a Terra é do jeito que ela é hoje, eu acho que é algo muito mais positivo do que tentar colocar um título chamativo e talvez trazer mais adeptos para o lado que a gente não gostaria de trazer. Eu acho que é muito legal também, agora falando da pandemia em si, né, não legal que é a pandemia, né, pelo amor de Deus, jamais, jamais. Mas eu acho que ver que um assunto tão delicado, tão crítico, tão sensível, estava tão abraçado por um divulgador que já era muito acolhido por nós da comunidade, né, muito bem quisto por pessoas não científicas também, e especialista da área, que é o Átila, né? Ele já vinha com um trabalho de divulgação magnífico, ele é doutor na área, e ele que, pelo menos no grande início, né, defendeu todos os cientistas e divulgadores científicos dentro das redes. Então, eu acho que a gente tem uma felicidade muito grande em ter o Átila do nosso lado, que é uma pessoa que consegue conversar com muita gente, que comunica muito bem, mas é aquilo, né? Ele também recebe, por outro lado, ele também recebe muitas críticas, tem muita gente atacando ele nas mais diversas redes sociais, e é por isso que a gente precisa estar junto para tentar
encontrar o melhor jeito de educar e passar as informações para essa população que muitas das vezes está muito mais interessada em sendo informada do que uma pequena parcela que faz muito barulho, que está lá tentando descredibilizar o movimento, né? Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença e gostaria também que você pudesse deixar uma mensagem para quem está entrando agora na área de ensino da matemática. Legal. Então, eu agradeço também muito o convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês. E um recado para quem está iniciando, esteja preparado para quebrar vários dos estereótipos, né? Por mais que a gente já tenha né, talvez você já esteja querendo ir fazer matemática, né? Entrar numa área das exatas. Você já tem uma relação diferente com a matemática, mas esteja preparado para quebrar vários estereótipos que a gente continua carregando. Então, sobre matemática ser só pessoas geniais que as fazem, sobre matemática ser sobre velocidade, sobre matemática ser só fazer conta, matemática ser um trabalho solitário. Eu acho que esteja preparado para entrar num lugar muito diferente, esteja preparado para né, quebrar vários desses estereótipos e bem descansado, se possível, porque tem bastante trabalho pela frente. Assim como várias outras carreiras, também é uma carreira que a gente precisa de bastante empenho, né? E exige um nível de abstração bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ser cobrado assim, até o presente momento que a gente entra na graduação. Então, às vezes, dá vontade de falar, não é para mim, mas lembre-se que não existe isso, né? É só uma questão de uma trajetória, um processo, se adaptar àquela forma de ver as coisas ou lidar com as ferramentas. Então, é isso. Nunca pense que não é para vocês, que é para vocês sim. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio